Olá, amigos, novos companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do GadoCast. Dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo Duarte Henrique, do canal A Vida é um Xadrez. Tá aí, ô Duarte? Tá aí? O câmbio? Tranquilo. Prazer estar aqui. E hoje nós viemos aqui para falar sobre casamento, né? Que por coincidência também pode te levar pro xadrez, né? Aliás, o nome do seu canal é por causa disso, não? Não, é uma metáfora mesmo em relação ao jogo de xadrez. Exatamente. Só que no casamento é um jogo de xadrez que você joga vendado com uma mão só, né? Exatamente, sim. Né? Então, Duarte, vamos lá. Eu vi lá vários vídeos seus, né? Acompanho o seu canal há mais de um ano. Meu Deus, olha só, tem um indiano aqui no YouTube falando de assuntos MTGO. aí eu tava lá, sempre achei você um cara inteligente. A gente tava aqui perdendo tempo, mais de 15 minutos, porque a gente tava falando de religião, batendo papo aqui, o papo tava comendo aqui entre eu e você, né? Mas assim, uma coisa que eu sempre achei interessante é a sua visão sobre o relacionamento, né? Você tem uma visão que eu considero sui generis. Eu acho que é muito enriquecedor ter alguém do seu know-how, com o seu conhecimento aqui no nosso meio, né? Porque enriquece, porque você sabe como é que é o nosso meio, né? Todo mundo se acha cheio de si, ninguém não tem capacidade de ninguém discordar com ninguém, né? Todo mundo impondo a opinião ao outro, e é sempre importante a gente ver opiniões diferentes, né? Pra ver se a gente tá errado mesmo, né? Mas assim, diz pra gente como que você vê o que pra você que é o casamento pra você, o casamento que você acredita. Tá. Bom, Vinícius, então, essa é uma questão já que há muitos anos eu me debruço, né, sobre esse tema, desde a época que eu ainda era um cristão institucional e tal, sempre foi um assunto que me chamou muita atenção, essa questão da ontologia, né, da essência do que é o matrimônio. E aí a gente pode dividir, basicamente, em três perspectivas. Pessoas que veem no casamento uma instituição jurídica, pessoas que veem no casamento uma instituição sociológica, e pessoas que veem no casamento uma visão mais espiritual, né, espiritualista, que é o meu caso. Então, assim, para mim, desde muito cedo, ficou claro que o casamento não era um contrato jurídico. Isso vem de uma tradição, sim, né, do nosso direito, e que se assentou bastante no período da Revolução Francesa, a ideia de que o casamento é um contrato. Né, isso vem muito forte da Revolução Francesa, embora no direito romano já existisse um pouco essa perspectiva. É o casamento contratualista. Isso, é uma visão contratualista, que é a que predomina hoje, na minha opinião, entre as pessoas, né? A maioria das pessoas, quando fala assim, eu me casei, na verdade, elas estão dizendo, eu assinei um contrato com alguém que se chama contrato de casamento, enfim, elas consideram isso casamento, né? Juridicamente falando, isso é o casamento. Do ponto de vista sociológico, as pessoas costumam considerar o casamento a união das pessoas, e aí, no caso, o conceito de união estável, ele já é um casamento, né? Sociologicamente falando, que inclusive é reconhecido juridicamente. Mas eu indo além, eu vejo o casamento numa visão mais espiritualista, dentro daquela visão mais da união do masculino e do feminino. E aí sim, tem repercussões na esfera uma visão transcendente, uma visão espiritual. Eu tenho trabalhado isso lá no canal desde sempre, né? Inclusive tem um vídeo lá no canal. É essa parte que eu não consigo entender, Duarte. Então você vai vir aqui para explicar, porque se eu sou burro o suficiente para entender, boa parte dos meus ouvintes aqui também não entenderam, né? Que porcaria é essa de relacionamento transcendente, né? É um relacionamento pro resto da vida, é um relacionamento que não acaba nunca, é um relacionamento que união de almas. O que é essa porcaria? Fala pra gente. Pois é, a questão é que aí a gente envolve também a questão de amor, né? Porque se a gente for discutir o que é um casamento do ponto de vista espiritualista, do ponto de vista ontológico, você tem que colocar a questão do amor. Para mim é fundamental, que inclusive é um dos pontos que tem dado muita controvérsia lá no canal recentemente, porque eu comecei a apresentar para as pessoas a minha perspectiva do que seja o amor, né? Que, na verdade, eu comecei a apresentar para as pessoas, mas é uma coisa que vem comigo desde sempre, né? Já tem anos na minha vida que eu venho lidando com essa questão, nos romances que eu já escrevi. Inclusive, estou escrevendo um romance até agora. Em breve eu vou apresentar esse romance para as pessoas lá no canal. Mas, enfim, a ideia, o Paul Tillich ele tem uma definição de amor na teologia sistemática dele que eu acho muito interessante. Ele diz que o amor é o movimento de um espírito na direção do outro. Então, a gente tem que entender o seguinte, nós, seres humanos, a gente tem que fazer uma análise pelo menos em 3 esferas. Eu sempre falo isso lá no canal, né? Você tem que fazer uma análise do que é a nossa Constituição atual na esfera biológica, na esfera psicológica, e na esfera espiritual. E aí tem gente que dá nomes diferentes para essas coisas, né? Eu denomino assim, tem gente que fala de corpo, alma e espírito. Aí talvez um racionalista ele já não coloque o espírito, ele coloque a razão. Mas,
Porque boa parte da nossa ouvinte são ateus, então não acredito em negócio de espírito. Eu quero saber onde que cabe. Não, então não tem problema. Sim. Tá, então, aí mesmo que a pessoa seja um ateu, não sei se ela é cartesiana, né? Vamos tentar usar aquela lógica cartesiana. Penso, logo existo. Isso é um fundamento que nos separa dos animais, penso eu, né? Essa capacidade de introspecção, de reflexão, de ter consciência de que eu existo, né? Tem gente que até diz que esse seria um aspecto existencialista no DK, mas enfim, do ponto de vista biológico, do ponto de vista psicológico, é muito fácil a gente entender o que é um casamento. Do ponto de vista biológico, a cópula, tá? Do ponto de vista biológico, você poderia definir a cópula como uma união ali, um casamento, mas, claro, no sentido muito efêmero, né? Do ponto de vista psicológico, não, tem aspecto jurídico e tem um aspecto sociológico. Agora, quem acredita na transcendência, seja no aspecto racional, seja no aspecto espiritual, tem que entender que nós, seres humanos, estamos num nível acima dos animais no que diz respeito a esse ponto. Então, quando eu falo de casamento, é exatamente essa junção espiritual, acima de tudo, porque é ela que vai fazer com que, inclusive, dentro disso que eu chamo de casamento, nós consigamos transcender a esfera do biológico e do psicológico. Então, por exemplo, se a gente for falar de pergamia, que hoje é uma coisa muito debatida na machosfera, né? Para usar uma expressão que o Platino exaustivamente, usa muito. Então, exaustivamente. Vamos, né? Exaustivamente a gente fala sobre a hipergamia. Do ponto de vista biológico, do ponto de vista psicológico, eu acho praticamente impossível uma mulher relativizar a hipergamia. Tá? Essa é a minha opinião. Então, para um cara que é materialista, um cara mais ateu, ele tem que entender que, cara, a hipergamia é algo que inexoravelmente vai fazer parte da vida de qualquer mulher com quem ele se relacionar. Agora, qual que é a experiência que eu tenho tido ao longo da minha vida? Quando a mulher, assim como o homem também, nós temos aspectos da nossa natureza biopsicológica, cara, que só podem ser relativizados com a esfera espiritual. Por exemplo, nós como homens sabemos, a nossa atração quantitativa por mulheres, por fêmeas em geral, do ponto de vista biológico, psicológico, ela é uma coisa que muitas vezes foge do nosso controle. A não ser que você tenha, e aí a racionalidade, a própria civilidade, a legislação, o Estado, ele existe até certo ponto para domar esse selvagem robesiano, né? Então, essas coisas só podem ser transcendidas se você eleva essa união para uma esfera espiritual. E aí, como eu falei, eu chamo de esfera espiritual, mas eu acho que nada impede que um racionalista chame isso de razão. Então, o casamento, primeiro, é uma coisa muito rara. Muito rara. Desde a perspectiva espiritualista, é uma coisa extremamente rara. Porque é necessário que o homem e a mulher que se envolvam nessa relação, eles tenham plenamente desenvolvido essas três consciências, a biológica, a psicológica e a espiritual. Porque senão você não tem como superar essas outras esferas. Então, do ponto de vista espiritual, por exemplo, a hipergamia feminina ela pode ser relativizada. E aí eu até falo lá no canal, tem um outro vídeo também que eu falo sobre isso, que eu chamo de cisne negro, né? Em homenagem àquela teoria que foi criada enfim, né, a ciência ali por volta do século XVIII, a questão, né, enfim, tem uma justificativa científica, inclusive o Karl Popper depois cita também isso num outro contexto, mas é a ideia de que sim, o fato de que você não veja com frequência mulheres que lidam bem com a hipergamia e com outros aspectos, né, da natureza feminina que a gente precisa entender, não significa que não existam mulheres que consigam lidar com isso. Mas isso ocorre numa esfera, pelo menos tem sido minha experiência, de mulheres que têm um profundo compromisso com o seu desenvolvimento espiritual. Sim, da mesma forma que nós, homens, entendeu? Então, quando você tem um homem e uma mulher que tem essa transcendência e eles decidem se unir, em primeiro lugar, o que se une é o espírito dessas pessoas. Tá? Aí depois vem a esfera biológica e a esfera psicológica. Então, é isso que eu chamo de casamento. Entendeu? Tá, então é uma visão muito sui generis do casamento. O que você diz ali no seu vídeo é o seguinte, que todo ser humano tem os seus impulsos carnais e impulsos espirituais, né? E que quanto mais espiritualizada a pessoa for, mais ela vai conseguir domar os seus impulsos naturais, o que tende a diminuir por parte da mulher a hipergamia dela. Eu tenho a concordar em parte com isso. O problema é que você fala ali que todo mundo tem seu desenvolvimento espiritual e carnal. Eu acho que está todo mundo na carnalidade, amigo. São pouquíssimas pessoas que têm algum desenvolvimento espiritual, né? Concordo 100%, Vinícius. E no caso, olha só, presta atenção. Todas as espiritualidades, isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, não estão muito dispostas a analisar. Em todas as espiritualidades
você for estudar, e eu particularmente gosto muito do hinduísmo, do budismo e do cristianismo. Embora eu seja realmente cristão, eu gosto muito do hinduísmo. Cara, em todas essas espiritualidades, é sempre um grupo muito efêmero que atinge esse nível de evolução. E mesmo quando você vai para a cultura mais... Se a gente vai para uma cultura mais pop, por exemplo, eu acho que a maioria das pessoas aqui que participam do teu canal, dos teus ouvintes, devem estar familiarizados, por exemplo, com aquele filme Matrix, ou Matriz, né? Às vezes o pessoal chama de Matrix, né? Mas é um negócio meio... Você tá, né? Ou é Matrix ou é Matrix, mas enfim. Né? Cada um também pode pronunciar quando quiser, né? Eu prefiro Matriz porque é em português, né? Mas enfim, a questão é, cara, ali você vê que é um grupo muito pequeno que saiu de dentro da Matriz. Comparando com o geral, é um grupo muito pequeno. Você está entendendo? Quando você vai, por exemplo, do ponto de vista cristão, para usar uma das metáforas que Cristo usa, certa vez ele diz o seguinte, olha, o caminho que conduz à salvação, e eu entendo a libertação ao conhecimento da verdade, é uma porta muito estreita. Pouca gente entra por essa porta. Agora, larga é a porta que conduz à perdição ou à ignorância, e muitos são os que entram por essa porta. Então, não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Eu particularmente, faço parte de uma tradição calvinista, que acredita em predestinação. Então, realmente, eu não tenho nenhuma pretensão, que eu sei que isso vai soar um pouco elitista, mas, enfim, né, aí seria um outro debate. Mas eu tenho certeza que a maioria dos seres humanos vão permanecer na ignorância, vão permanecer na carnalidade, vão permanecer na esfera ali psicológica e animal. Para a maioria delas, esse meu discurso aqui não vai fazer o menor sentido. Porque é necessário que exista uma certa vocação. Lembra lá também da alegoria do Platão na caverna? Sim, é muito mais cômodo, é muito mais cômodo você ficar ali se conformando com as sombras, né? Do que você ter aquele despertar. Agora, esse despertar, paradoxalmente, ele não é uma coisa que nasce exclusivamente da vontade do indivíduo. É preciso que haja uma combinação de fatores, entendeu? Dentro da teologia da qual eu tenho, né, a minha ascendência teológica, é a de que isso é uma combinação de um agir divino ou de um agir do Espírito Santo e em combinação com a minha consciência. Então, eu não tenho a menor dúvida de que, cara, essa minha visão de casamento é uma visão excepcional mesmo. Ela é uma visão para quem realmente abriu a mente, né? O eu superior. Dentro da perspectiva do geral, não. O casamento vai ficar ali mesmo na esfera sociológica, vai ficar na esfera jurídica, e, sinceramente, dentro dessas esferas, eu, particularmente, não vejo mais nenhuma vantagem, eu vejo muitos riscos para os homens hoje em dia se relacionarem. Eu falo sobre isso lá no canal. E aí tem muitos cristãos que me criticam, porque eles falam, mas você é cristão e está criticando o casamento. Não, eu não estou criticando o casamento, porque casamento, para mim, não é um contrato jurídico, que é muito desvantajoso para o homem hoje em dia, e casamento também não é uma união puramente sociológica de um homem e de uma mulher que começam a coabitar, ou sei lá, ou chamar um ao outro de amor, ou meu bem. Não, isso não é casamento, isso aí você pode dar um outro nome. E é contra isso que eu falo, porque isso, sinceramente, tem sido paulatinamente destruído, porque, embora isso não seja casamento na minha perspectiva, mas a maioria das pessoas ainda acha que isso é casamento. Mas isso deliberadamente tem sido destruído nas últimas décadas, exatamente para que a gente esteja no estágio que nós estamos hoje, de uma hostilidade, cara, crescente entre os sexos, entendeu? Então, assim, eu concordo com você, a maioria das pessoas está na carnalidade mesmo, e é por isso que o casamento tem se tornado algo cada vez mais raro, e isso que as pessoas chamam de casamento tem se tornado algo cada vez mais desvantajoso. Instituição falida, para falar a verdade. Eu prefiro usar esse termo, instituição falida. Pelo que eu entendi, deixa eu ver se eu sou Branlet, Duarte. Eu acho que é o seguinte, que relacionamento carnal, a gente poderia falar que seria a conjunção carnal, né? Por exemplo, quando a gente fala consumou o casamento, é com o cara com uma mulher. Já o casamento social seria o contrato jurídico entre ambas as partes, e aquele casamento que seria transcendente seria uma junção de personalidades, de espíritos, de vocações, de abstrações, que vai no campo das ideias, entre duas pessoas, a autoimagem que uma pessoa tem da outra. Seria uma coisa assim, sem querer envolver espiritualidade, seria uma visão assim, mais abstrata, né? Duas pessoas se complementarem. Sim. Então, eu vou te falar, nesse ponto, eu acho que a maioria dos casamentos não existem, tá? 99% dos casamentos não são transcendentes. Não são. A maioria dos casamentos que eu vejo são utilitaristas. A mulher precisa ser bancada. Ela vê um trouxa lá que tem um bom carro, um bom emprego, uma boa casa. Então ela vai lá e dá pra ele, e depois casa com ele. O casamento hoje em dia, o Duarte, não se difere muito de uma sugar baby, né?
A mulher vai lá, é bancada, né? Só que enquanto que a Sugar Baby é fast food, né? A outra é o prato que sai todo dia lá na merenda, entendeu? Então, um à la carte, outro atacado. É assim, amigo, né? Não existe muito vínculo emocional hoje em dia. Eu entendo que a gente está vivendo num período, cara, muito, muito conturbado, porque a gente ainda está com 2 paradigmas vigentes, certo? Da mesma forma que você tem um paradigma pós-moderno, isso a gente falar só sobre casamento, sobre relacionamento, tá? Não vamos se ater a outros aspectos da pós-modernidade, não. Mas, enfim, que acabam influenciando também. Mas, enfim, você tem e eu já comecei a falar um pouco sobre isso lá no canal também. Você tem um paradigma pós-moderno com certos valores, mas você ainda tem vigente, até certo ponto, um paradigma cristão, civilizacional, certo? E ambos têm propostas de relacionamento, ambos têm propostas do que é um casamento e tal. O que eu percebo é o seguinte, por exemplo, se eu for falar do meu primeiro casamento, beleza? Sim. Dentro do meu primeiro casamento, a minha primeira esposa, ela tinha um salário maior do que o meu. Eu casei com essa mulher virgem, tu acredita nisso? Virgem, de sangue, claro, no dia da núpcia. Tá? Ela era conservadora mesmo, de verdade. Ela vinha de uma família extremamente conservadora. Cara, uma mulher super inteligente. E por incrível que pareça, dentro das minhas experiências matrimoniais, era a mais submissa de todas. Tá? A ponto de realmente querer que eu administrasse a vida dela, administrasse o salário dela. É a unicórnio, é o cisne negro mesmo. É a unicórnio, ela era o cisne negro. Cisne preto, cara, ela era. Cisne escuro mesmo. Ela era, a ponto de querer que eu, enfim. Então, assim, dentro e eu como tive uma vivência eclesiástica, eu saí da igreja institucional com 31 anos, né? Então eu estou há 6 anos fora do sistema religioso. Embora, desde os 20 e poucos, eu já não estivesse lá dentro com mais nenhuma intenção de permanecer, mas muito mais para alertar as pessoas sobre os perigos que existiam lá. Mas, enfim, isso é uma outra questão. Então, eu conheço alguns amigos meus que tiveram esse tipo de casamento, entendeu? Eu diria que é um casamento de transição, porque ele já tinha alguns valores pós-modernos. Por exemplo, embora eu não tivesse lá aquela pretensão de querer exercer aquele patriarcado, aquele poder do pátria em famílias, né? O pátrio poder do Código Civil de 16 no meu casamento, a minha mulher meio que demandava isso. Eu fui muito racionalista, cara, eu era muito racionalista, e o meu pai ainda tinha me aconselhado, meu pai conservador, ele falou, meu filho, aquela mulher ali, você precisa ser um cara mais tradicional, você é muito liberal, você é muito racionalista. Então, o que eu percebo é que, de fato, a gente está muito confuso. Eu não chegava a ser muito moderninho, porque eu sempre fui machista, para a maioria das mulheres. Mas eu era um cara que não estava muito disposto a ter que ficar controlando a vida da minha esposa o tempo todo. E ela reclamou disso comigo. Ela chegou a ponto de reclamar disso comigo. Pô, porque o pai dela era assim com a mãe dela. Ela viu o meu pai sendo assim com minha mãe. Então, o que eu percebo, cara, é que a gente está numa transição em que as coisas estão muito confusas. Eu, por exemplo, lá no canal, nunca gostei de generalizar. Então, eu acho assim, eu não vou dizer aqui, por exemplo, que eu acho que toda mulher, hoje em dia, quando se casa, ela se casa já numa relação de puro interesse. Até porque, como eu te falei, eu conheço várias mulheres hoje que são casadas e, por exemplo, trabalham. Você está entendendo? Mas se não é por interesse, por que elas... Se não casa por interesse, por que elas não estão casando com os caras desempregados? Se não tem interesse nenhum. Não, pois é o que eu estou te falando. Você tem que fazer uma análise dos perfis, entendeu? Você tem que fazer uma análise dos perfis. Por exemplo, como eu te falei, eu conheço outros casos parecidos com o meu. E o meu caso não é uma exceção. Você está entendendo? Ela pode... Inclusive, essa minha primeira esposa, eu até falei sobre isso uma vez lá no canal, muito ano passado. Mas agora que eu já comecei a falar sobre a responsivo lá, eu posso falar essas coisas. Ela teve a oportunidade, inclusive, de se relacionar com caras que, do ponto de vista financeiro, eram muito mais, numa condição muito melhor do que a minha. Quando eu comecei a me relacionar com ela, eu era técnico do Ministério Público, certo? Ela dispensou advogado da União, ela dispensou delegado da Polícia Federal, porque ela era uma mulher transcendente já. Ela tinha uma perspectiva de que, pô, esses caras, do ponto de vista material, com certeza vão poder me suprir. Agora, do ponto de vista espiritual, definitivamente eles não vão estar no mesmo padrão, no mesmo paradigma que o Duarte está. Então, sim, nesse ponto, ela superou. E eu concordo que ela seja uma exceção. Agora, cara, a gente tem que ter só o cuidado, e essa é minha observação, de que a gente não desenvolva uma generalização, assim, sem nenhum critério,
Porque o que eu percebo na machosfera é que a gente tem vários tipos né, eu não gosto muito de rótulos, mas tá, vamos falar um pouco dos rótulos só para buscar mais ou menos uma certa identificação. Você tem o pessoal vital, você tem o pessoal PUA, você tem aí o pessoal que você diz Red Pill, né, você tem o pessoal Black Pill, enfim, você tem os conservadores, essa galera toda. O que eu percebo é que, pelo menos na essência, tá? Até onde eu pude analisar todas essas perspectivas da neomasculinidade, enfim, da machosfera. Não existe nenhuma que, por princípio, seja aquilo que eu chamaria de um antagonismo ao feminismo, certo? Não existe nenhuma. As propostas de todas essas correntes, todos nós concordamos que sim, o feminismo seja algo ruim, foi algo que até certo ponto, perverteu a mentalidade feminina, que, na verdade, utilizou a mulher, porque nunca foi um movimento, desde a sua primeira origem, desde a sua primeira onda, nunca foi um movimento que visou interesse nenhum das mulheres, mas utilizou a mulher como massa de manobra, assim como o movimento LGBT não é um movimento que tem interesse na defesa dos direitos homossexuais. Eles usam os homossexuais como massa de manobra para a pauta política deles. A mesma coisa que o movimento negro, enfim. Esses movimentos, geralmente, eles utilizam quem eles dizem representar como massa de manobra. Mas, enfim. Então, todos nós, com exceção do pessoal que a gente chama de feminista, né, o pessoal que a gente chama de brincando de blue pill, o gado que a gente chama brincando, todos nós percebemos que o feminismo, ele fez com que as mulheres fossem para um estágio de mentalidade, né, do ponto de vista psicológico, enfim, com que a hipergamia dela se acentuasse, e fez com que que fosse criada uma verdadeira guerra, eu não gosto muito dessa expressão, mas uma guerra entre os sexos. Certo? A gente concorda que o feminismo, portanto, não é algo bom. Agora, a gente tem que ter aquele cuidado, cara, para não desenvolvermos certas generalizações, como, por exemplo, existem dentro da perspectiva feminista. Então, por exemplo, eu acho que todo homem é um crítico da cultura do estupro. Estou errado? Você, por exemplo, é um crítico da cultura do estupro? Não sei. Não, concordo com você, amigo. Então, eu acho que todo homem não existe cultura. Não existe. Eu também acho que não existe cultura de estupro. Agora, você concorda que nós homens, sim, a persecução pela fêmea, a corte, né, o galanteio, ele faz parte da natureza masculina. Isso é um fato. Só que isso é algo que é deturpado pela mentalidade feminista, e a partir disso cria-se a ideia de assédio em tudo, de uma cultura de estupro. Então, elas utilizam um aspecto que faz parte da nossa natureza biopsicológica, deturpam e criam aquela ideia falsa, absurda, né, de que todo homem é um estuprador em potencial. Beleza. Agora, o cuidado que nós também temos que ter, nós homens que temos buscado, né, ter consciência, fazer uma análise mais sóbria da situação toda, o cuidado que nós temos que ter, da minha perspectiva, é para que, a partir de elementos que fazem parte da natureza biopsicológica da mulher, e a hipergamia é um deles, cara, não tem como a gente negar, né, até certo ponto, a gente também não criar uma certa generalização e marginalizar todas as mulheres, você está entendendo? Porque eu já falei sobre isso lá no canal. Eu entendo que a hipergamia, até certo ponto, é um mecanismo de defesa da fêmea, bastante primitivo, mas que até hoje acompanha, cara. Assim como essa questão do ponto de vista biológico masculino, da persecução, do galanteio, da corte, enfim, faz parte da natureza masculina. Então, nesse sentido é que eu te falo que, por exemplo, existem muitas mulheres que, sim, eu não vou negar, cara, tem muita mulher interesseira desde sempre. Desde sempre, existem mulheres interesseiras. Mas, amigo, mas o que você falou? Que a hipergamia é inerente à mulher. Logo, esse interesse é inerente ao instinto feminino. Você mesmo acabou de falar que isso é um mecanismo de defesa que toda mulher tem. Agora, mas então vamos lá, vamos definir o que é hipergamia. É a procura pelo o macho mais apto, né? Pelo mais alto. Pelo quê? Pelo que tá acima dela. Pelo macho superior, né? Não é isso, não? Bom, eu posso identificar, do ponto de vista biológico, a procura da mulher por segurança. Porque você concorda comigo? Porque, por exemplo, o nosso melhor referencial, vamos lá, né? Por isso que eu acho importante a gente sempre fazer uma análise do ser humano na nossa constituição biológica, psicológica e espiritual. Então, por exemplo, referenciando aqui dentro da nossa esfera animal, certo? O que a gente percebe, por exemplo, e aí meu pai sempre me obrigou a assistir muito National Geographic, né, Animal Planet, Discovery, eu assisto desde criança, cara. Não tinha nem TV por assinatura, meu pai comprava lá as fitas pra gente assistir. O que eu percebo do ponto de vista animal é o seguinte, cara, você vai ter ali um macho, né, na esfera animal, que é o macho que vai oferecer maior segurança para a fêmea, por quê? Porque ele geralmente é o mais forte e geralmente é o cara que realmente vai
vai ter o controle do bando, é o cara que vai proteger aquela fêmea de outros machos que eventualmente possam se aproximar dela. E não vai. Você pega, por exemplo, entre os leões é assim, entre os gorilas funciona assim, o tigre tem uma vivência um pouco diferente da do leão, mas não deixa de ser assim. Então, do ponto de vista biopsicológico, você pode entender a hipergamia que as mulheres têm como um desejo por segurança, uma busca por segurança. E aí é óbvio que elas vão se interessar por aquele macho que possa oferecer a melhor segurança para elas. Cara, sinceramente, se eu fosse mulher, numa esfera pré-histórica, ou ainda ali no início da civilização hobbesiana, lembra lá do Thomas Hobbes no Leviatã, que o homem é o lobo do homem, sabe? Aquele estado de guerra de todos contra todos. Se eu fosse mulher, obviamente que eu ia querer me proteger junto ao macho que pudesse oferecer maior segurança para mim e para minha prole. Isso eu não tenho como negar. Tá? Então, assim, e eu acho que a hipergamia, dentro da civilização, ela continua existindo nas mulheres e ela foi sofrendo um processo evolutivo dentro disso. Então, cara, é óbvio, e eu repito, eu não vou negar que do ponto de vista psicológico, as mulheres vão sim ter interesse num macho que possa provê-las de segurança, de conforto. É por isso que muitas vezes os caras não entendem, cara. Por que o Zé Droguinha, né, para usar esse estereótipo que a gente brinca também, né? O arquétipo do Zé Droguinha. Por que às vezes ele é um cara mais interessante para uma menina de periferia do que o estudante? Porque do ponto de vista ali de onde eles vivem, cara, o Zé Droguinha vai oferecer muito mais segurança para ela do que o estudante. Além de oferecer pó também, que elas gostam. Exatamente, né? Eventualmente ainda vai oferecer algum suprimento de substâncias aí entorpecentes. Eu trabalho numa região de periferia. Eu sei como é que é. Então também. A gente tem que entender, cara, que esse aspecto, da mesma forma que, cara, não vamos ser hipócritas, beleza? Nós, homens, quando vamos procurar uma mulher, qual que é o primeiro aspecto que a gente valoriza? Vamos lá. Beleza. Pronto, eu acho que, eu acho que 99% dos homens vão admitir isso. Eu, por exemplo, nunca me preocupo. Por exemplo, a minha última esposa, que era feminista, por sinal, cara, eu me apaixonei e amei a beleza dela, sobretudo. Nossa, a menina era perfeita. Não sei se você conhece aquela atriz famosa, Audrey Hepburn. Claro, que fez bonequinha de luxo. Envelheceu muito bem essa aí. Envelheceu super bem. Cara, a minha última esposa, eu até brincava com o pessoal que eu colocava a foto do busto das duas, elas eram muito parecidas, só que a minha esposa era mais baixinha, né? A Audrey Hepburn, ela parece que tinha 1,70 m e alguma coisa, a minha esposa tinha 1,60 m. Mas era linda. Cara, ela não trabalhava, entendeu? Era estudante. Então, assim, cara, eu pouco me preocupei se ela tinha emprego, se ela não tinha, ao contrário da primeira, né? Eu já vivenciei opostos. Uma que ganhava mais do que eu e uma que não ganhava nada, que praticamente eu que sustentava. Então, assim como a gente também procura beleza, cara, como um ponto fundamental, as mulheres têm esse interesse que, para mim, até certo ponto é legítimo. Agora, quando é que as coisas começam a se deturpar? Tanto para o homem quanto para a mulher. É quando, por exemplo, a hipergamia faz com que a mulher saia da realidade. E isso é o que tem acontecido hoje. Aí eu estou de acordo. Tem muita mulher que, por conta das redes sociais, ela simplesmente saiu da realidade, cara. Escalabilidade, que proporciona a elas acesso a milhares de pessoas. Sim, a validação que as redes sociais hoje dão para a mulher é uma coisa que é completamente dispar da realidade. Se uma mulher for contar com o desempenho dela, no caso concreto, na realidade do dia a dia dela, comparando ou tendo como é que eu poderia dizer, como paradigma, o desempenho dela nas redes sociais, ela está perdida. Não vai dar certo. Porque nas redes sociais, cara, em geral, basta ela ali colocar uma foto mais sugestiva, né, mais arrumada, que ela vai ter sim likes, vai ter curtido, porque como a gente brinca também, tem muito cara, e todos nós já fomos assim um dia, né? Eu acho que esse despertar Red Pill, essa coisa toda de, né, tomar consciência da sociedade sócio-jurídica misândrica, é uma coisa que aqui no Brasil ainda não é muito antiga, né? Então, assim, eu acho que mesmo na nossa geração, quando a gente era adolescente, a gente ainda era muito refém daquela visão romântica, que é uma visão que eu me oponho radicalmente, né, de como agradar uma mulher, enfim. Mas a questão é, então, a hipergamia hoje, ela tem feito com que as mulheres, sim, elas saiam da realidade e tenham feito e façam exigências cada vez mais, impossíveis. Duarte, não é que a hipergamia hoje, é que a tecnologia possibilitou que a hipergamia se manifeste de forma maior. Mas sempre a mulher foi hipergâmica. Elas não estão mais hipergâmicas. Sim, sempre foi hipergâmica. Sim. O que acontece é que a tecnologia proporcionou que essa hipergamia se desse de forma mais abrupta, por causa da escalabilidade. Quando você fala... não só abrupta, mas eu diria que de forma desnaturada. Desnaturada. Porque, olha só,
É o que eu tô, da mesma forma que nós, cara. Nós, homens, nós sempre tivemos um interesse, seja qual fosse o padrão estético. Não estou dizendo que o padrão estético de mulher sempre foi o que predominou. Às vezes, aliás, quando você vai fazer análise estética aí de alguns padrões mais antigos, você realmente pensa, pô, esse pessoal tinha um gosto duvidoso. Mas é claro, né, o padrão estético ele tem uma certa variação de acordo com cada geração. Mas o homem também sempre quis mais de uma mulher. Inclusive, é sobre isso que eu tenho começado a falar lá no canal. Se você quiser, a gente pode falar um pouquinho sobre isso no final. Mas sim, a gente sempre desejou mais de uma mulher, tá? Seja na poligamia, seja nisso que eu tenho chamado de amor expansivo, seja na relação aberta, o homem sempre quis poder ter mais de uma mulher. Só que dentro do... E não são apenas as redes sociais, Vinícius. O que a gente tem que entender é que eu estava falando, a pós-modernidade, ela trouxe uma série de valores que desnaturou todo mundo, cara. Então, a gente tem que analisar de uma forma crítica as mulheres, o comportamento feminino, sem dúvida nenhuma. Mas a gente também tem que fazer uma certa meia-culpa para entender que o homem também não é esse santo todo, que às vezes eu vejo muitos caras na machosfera negando esse aspecto. Você está entendendo? Porque uma das maiores críticas que eu faço ao movimento feminista, desde a primeira onda, é que ele simplesmente é um movimento que simplesmente não faz autocrítica. E aí, se você pega feministas, por exemplo, como a Camille Palha, se você pega feministas como a Esteve Lá, se você pega feministas como a Cláudia Pacheco, se você pega feministas, sei lá, eu não vou dizer que a Ana Carolina, a Campanholo, a Carolina, não, né? Campanholo, deixa a Maconholo, eu não vou dizer que ela seja feminista. Eu não vou dizer que ela... Mas, assim, embora eu também não... Enfim, vou deixar ela de fora. Mas a questão é, essas três que eu citei, cara, elas fazem críticas ao feminismo e exatamente por isso que elas são repudiadas pelas feministas. Você está entendendo? Porque o feminismo se transformou num movimento que ele só dialoga com ele mesmo, cara, não é autocrítico. Então, eu acho que nós, homens, dentro da machosfera, deixando de lado, né, os feministas e o pessoal do Pio, o gado que a gente brinca, que não vai ter nunca essa consciência crítica, a gente também tem que fazer uma autocrítica. Você está entendendo? Não é só o universo feminino, das mulheres feministas, né, em geral, porque eu acho que hoje, sim, a maioria das mulheres, mesmo que não se declarem feministas, elas foram influenciadas pelo feminismo. Não tem como negar isso, cara. Não tem como negar. Isso é um fato. Mas não tem como a gente então não pode, a gente tem que ter só esse cuidado de entender que, sim, as mulheres sempre foram hipergâmicas, mas agora está havendo uma desnaturação da hipergamia, e é claro, as mulheres vão pagar um preço muito alto por isso, sem dúvida nenhuma, elas vão pagar um preço, como já estão pagando. Eu tô até querendo fazer um vídeo em breve lá no canal sobre a história de um youtuber, acho que é Dora Figueiredo, que recentemente passou por uma série de problemas, mas ela teve uma origem no YouTube, num desses canais que falava muito sobre sexo. E você vê, cara, ela era uma menina comum, né? Uma coisa é você ter uma Bruna Surfistinha, uma Alessandra Oliveira, você tem uma Lola Benvenuti, que são garotas de programa, né, prostitutas, falando no YouTube sobre questão de sexo, enfim. Outra coisa é você ter uma menina supostamente de família, né? Então, as meninas, realmente, as mulheres hoje, elas não têm noção do estrago que está sendo feito na vida delas. Não só no aspecto da hipergamia, cara, a sexualidade delas, sabe? Essa ideia de que a liberação sexual nos anos 70, cara, ela realmente fez com que as mulheres perdessem a noção da importância da sexualidade delas, não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista civilizacional também. Você mede a saúde de uma civilização pela importância e pelo valor que você dá às mulheres dessa civilização. E a verdade hoje é que nós, homens, cara, sinceramente, a gente não tem dado respeito nenhum às mulheres mais, porque nem elas mesmo têm se importado com isso. Nem elas se dão mais o respeito, e o pior, Vinícius, é que elas não se importam. Elas não se dão respeito, mas elas querem que você elas não se importam. Mas então, Duarte... Você falou uma coisa? Falei sim. Deixa eu falar um pouquinho, Duarte. Deixa eu falar um pouquinho também. Duarte, você falou aqui sobre a questão do amor, né? Eu acho engraçado que eu só vejo o amor quando o cara tem dinheiro, né? Quanto mais o cara tem dinheiro, mais o amor acontece. É uma coincidência. Quando o cara tá desempregado, menos as mulheres amam ele. Mas quanto mais dinheiro ele tem, mais ele atrai esse tal de amor. Isso é uma coincidência que me deixa abismado, né? Uma coincidência, evidentemente. Mas assim, o nosso amigo aqui fez um comentário que eu achei interessante, que é o seu comentário, o Duarte. É mais fácil uma mulher dividir um alfa com 10 outras do que se entregar aos braços de um homem beta. Isso aqui responde a um coping, né, que é muito difundido no nosso meio, de que tá faltando mulher. Que se tiver mais mulher, os beta vão sair do incelismo, né? Não, amigo. Se tiver mais mulher, acontece. Por que a mulher ficava com beta no passado? Porque ela era dependente. Tanto socialmente, ela precisava estar casada, senão era mal vista,
tanto do ponto de vista existencial, ela precisava de um cara para prover ela. Hoje em dia, a cultura não necessita mais de uma mulher solteira, tá de boa, ela trabalha, a mulher está inserida no mercado sexual, no mercado de trabalho, então não precisa mais do beta, e a religião, que é algo que mais fortalecia essa questão da monogamia, né, já se desfez. Logo, você pode colocar o máximo de mulheres aí no meio, elas sempre vão disputar o alfa. Elas vão preferir sempre o alfa. O beta sempre vai ficar escanteado. Mas assim, quando a gente for falar de monogamia, e é aqui que eu quero falar de você, porque esse é um ponto que você tem se debruçado, né? Dá pra ver que você se debruçou sobre esse tempo. A gente vê que a própria instituição do casamento, ela é uma construção social. Ela não é inerente ao ser humano, né? Se a gente for olhar os animais, você mesmo falou, os animais, eles trabalham com um bando que tem lá o alfa, lá, por exemplo, o leão, né? Que ele come todas as fêmeas e passa os genes pra frente, depois chega o outro leão, mata o alfa, depois mata os filhotes do alfa. É tudo um sistema feito para perpetuar os genes, né? Só que acontece, em algum momento da história, e aí acho que, se não me engano, é o Freud que fala isso, né? Isso é bom. É o Freud que fala que em algum momento nós, os humanos, mimetizamos esse comportamento. Um homem comia todas as mulheres da tribo e todos os outros ficavam de fora, né? E aí, segundo o Freud fala, houve um parricídio, né? Os homens foram lá e mataram esse alfa e decidiram que o ideal seria cada um ter a sua mulher. Fala pra gente. Aí que inicia, que muda a questão da poligamia natural, que é a poligamia que existe no mundo animal, para a poligamia dos tempos bíblicos, por assim dizer, né? Você pode falar sobre isso? Por exemplo. Tá? Não, é exatamente isso. Esse texto do Freud, cara, é um texto muito interessante. Ele é curto, então dá para você ler muitos anos. Você tirar uma tarde, você lê, que é o mal-estar na civilização, né? Ou o mal-estar na cultura, né? Tem gente que prefere esse tipo de tradução. Bom, isso que você está falando não deixa de ser verdade até certo ponto, do ponto de vista, como eu falei, sempre dentro da esfera biológica e da esfera psicológica, né? Eu concordo com você que dentro dessas esferas, cara, o interesse de uma mulher que não transcende vai ser sempre limitado à condição biológica, à condição psicológica. Então, assim, do ponto de vista civilizacional, claro, a monogamia, ela foi algo benéfico nesse ponto, porque ela gerou uma economia diferente das fêmeas no grupo, tá? Então, realmente, a poligamia bíblica é um exemplo disso, apesar de que a poligamia não só foi praticada pelos patriarcas bíblicos, né? Pelo contrário. Aliás, eles praticaram porque eles já vinham de outras culturas semíticas que não eram monogâmicas. Mas a questão é, se você fizer uma análise, dentro de uma cultura poligâmica, sim, eu concordo, e isso é uma coisa, inclusive, que eu tenho que falar lá no canal e falarei em breve. É uma cultura mais violenta do ponto de vista civilizacional, é uma cultura que tende a ter leis mais rígidas, um comportamento feminino muito mais controlado, né? Você tende a ter, mas ao mesmo tempo você tem um senso de honra, um senso de verdade, um senso de moral muito mais elevado entre os homens, né? Tudo tem vantagens e desvantagens. Então, ao mesmo tempo que existe isso, você tem também, com a relativização da poligamia, você teve um afrouxamento da masculinidade, certo? E, é claro, você teve, sim, uma melhor divisão das fêmeas ali, enfim, nas comunidades, sejam elas quais forem, porque os homens, e eu até falei recentemente sobre isso num vídeo, por exemplo, se você pega uma cultura como a grega e como a romana, os homens foram se ocupar das questões de Estado, das questões de política. Então, por isso que eles tiveram que concentrar essa libido, que antes era dirigida dentro de um relacionamento polígamo, para as questões de Estado. Tanto é que Grécia e Roma foram civilizações monumentais exatamente porque... Mas espera aí, Duarte. A gente tem que falar, por exemplo, teve a transição da poligamia natural para a poligamia bíblica, né? Só que a poligamia bíblica, ela gerou alguns problemas, ela só foi transcendida a partir dos impérios greco-romanos, né? Quando começou a dar força para essa monogamia, né? Mas o professor Olavo de Carvalho, ele fala que essa monogamia nasceu para perpetuar a questão da propriedade privada, né? Com o direito de herança ficou muito mais fortalecido na monogamia, né? Mas assim, o que existia mesmo naquele regime antigo, com os clãs, com as tribos, né? É que as mulheres eram moedas de troca naquele período, né? A pessoa dava a sua filha, dava a sua irmã, ou seja, e a pessoa tinha várias mulheres. E evidentemente que ficava muita gente sobrando, né? Se tinha um cara com 10 mulheres, evidentemente você ia ter homens com poucas mulheres. E eu já vi um fenômeno que acontece em algumas tribos indígenas, Duarte, que onde existe poligamia, que é o quê? Os alfas ficam com várias mulheres, e o que acontece com os betas? Sabe o que acontece com os betas? Para se segurar, para garantir que eles vão ter uma mulher, o que eles recorrem? As mulheres ainda muito jovens, para ter certeza que eles vão ter uma mulher. Então começa aquele fenômeno que a gente já conhece,
das mulheres casarem muito jovens, né? Que acontece no Islã, acontece nas tribos indígenas, né? Até dizem que Maria, quando se casou com José, devia ter, no máximo, 14 anos, né? Se tanto, e provavelmente. Sim. Mas então, isso aí hoje não cabe mais. Mas assim, quando a gente for falar sobre essa transição que houve da poligamia bíblica para a monogamia, né? A gente tem que falar que isso se deu graças a umas mudanças culturais de uma nova visão helênica que estava permeando o mundo daquela época, né? Então, basicamente, sempre essas mudanças culturais, elas vão causar impacto nas estruturas sociais já vigentes, como a relação do casamento. Não significa que o casamento em si deva ser monogâmico, mas essa foi a solução que mais se adaptou àquelas culturas, né? E não necessariamente isso vai ser perene, isso vai funcionar para todo mundo, concorda, Duarte? Sim, é porque eu tô te ouvindo, é porque de vez em quando tá dando uma cortada no áudio, mas eu tô te ouvindo, eu tô pegando a lógica do seu pensamento. Sim, mas prossiga. Mas assim, você olhando assim, por exemplo, sobre o relacionamento atual, que é o relacionamento que se baseia atualmente só na parte contratual, né? Porque antigamente, o homem era o chefe da família e ele tinha prerrogativas e direitos, né? Então, ele tinha que prover, mas a mulher tinha que ser submissa a ele era o chefe da casa, ele era o rei, ele que mandava, né? A mulher tinha que ser virgem, né? Ou seja, ele tinha as suas prerrogativas, mas ele era dado alguma coisa para ele. Hoje, o casamento contratual moderno, ele ainda tem as prerrogativas dele, ainda tem que bancar, mas todas as outras vantagens que existiam no passado foram liquefeitas, né? Ou seja, o casamento moderno, ele é 100% desvantajoso a uma das partes, no caso o homem. Eu quero que você fale, o que você acha hoje dessa evolução, né? Que foi, eu não sei se eu posso dizer que as mulheres ganharam direitos, eu não sei se as mulheres se beneficiaram com isso, eu não sei, né? Porque acho que nunca antes já mulheres tão infelizes. Mas o que você acha desse relacionamento contratual moderno? O que você acha? Você acha que deu alguma vantagem? Por exemplo, você só ter desvantagem, o homem, ele entra num relacionamento para se ferrar, é isso. Sim. Bom, recentemente, uma coisa, sei lá, de uns 2 meses atrás, talvez um pouquinho menos, lá no canal eu até fiz um sketch sobre isso. O nome da sketch é Contrato de Casamento. E aí, de forma jocosa, né, bem humorada, eu tentei demonstrar ali que, do ponto de vista jurídico, o casamento ele já não faz mais nenhum sentido. Porque, por exemplo, mesmo se você pegar o casamento do ponto de vista jurídico, né, do que era o pater familias lá na Grécia, em Roma, mas qual era também, né, da função correspondente na Grécia, do que foi o pai de família dentro da civilização cristã, do que era o pai de família, até o nosso Código Civil de 16, cara. O nosso Código Civil de 1916, ele ainda era um Código Civil extremamente patriarcal. Então, a mulher, ela era considerada, inclusive a mulher casada, ela era considerada o que a gente chama de... ai, meu Deus, fugiu a expressão aqui agora. Relativamente incapaz. A mulher era uma relativamente incapaz. Porque ela dependia do marido para uma série de coisas, de fazer negócios. Não podia nem votar, né? Não podia votar. Hã? Não podia votar, né? O voto no Brasil, salvo melhor juízo, o voto no Brasil foi na década de 30, eu acho, foi um pouquinho antes. Eu não vou lembrar exatamente a data. Mas era um código que existia o pátrio poder. O que era o pátrio poder? Exatamente esse prestígio, essa responsabilidade, era o mesmo prestígio que o pátrio famílias tinha, né, na civilização grega, na civilização romana. Né? Quem já leu aquele livro lá, é um livro que eu sempre recomendo, inclusive eu recomendei recentemente lá no canal, que é Fustel de Coulanges, que é aquele A Cidade Antiga, que ele fala muito sobre como funcionavam várias instituições na Grécia e na Roma Antiga. Então, de fato, existia um prestígio que compensava essa postura masculina de ser o provedor, de ser o protetor, porque o cara, ele tinha ônus e bônus, né? Se ele tinha mais direitos, exatamente porque ele tinha mais deveres. O feminismo e o pós-modernismo, né, quebra essa esfera de domínio do pátrio-poder e traz a ideia de igualitarismo. Então, hoje, por exemplo, no nosso Código Civil de 2002, a gente tem a ideia do poder familiar, porque o Código Civil de 2002 ele já é uma legislação completamente influenciada pela ideia de igualitarismo, né, de igualdade entre homens e mulheres. Então, não é mais o homem que decide as coisas dentro de casa, são os dois, o marido e a mulher. Então, eu, pelo menos, acho que, do ponto de vista jurídico, isso deixou de ter qualquer vantagem para o homem, porque, de fato, ainda existe um ranço do período ou da mentalidade conservadora, cristã, tradicional, de que ainda cabe ao homem, até certo ponto, a maior responsabilidade no trato da casa, no sustento da família. Então, se alguma coisa não vai bem nessa esfera, geralmente é o homem que vai ser culpado, não é a mulher que vai ser culpada.
né? Quando você realmente tem um homem e uma mulher, né, dentro da família. Então, geralmente, essas coisas ainda vão cair muito mais para o lado do homem do que para o lado da mulher. Então, é isso que eu estava te falando no início, né, da nossa conversa. A gente tem dois paradigmas caminhando um ao lado do outro, sendo que eles já não dialogam entre si, cara. Não tem como isso não rima, isso não rima. Não rima, não tem como você... O estilo de vida que a gente tem hoje. Não tem. O casamento se tornou algo anacrônico. Anacrônico, né? O casamento dentro da perspectiva conservadora, sim. Aí o que eu tenho dito para os caras? Bicho, se você é um cara monogâmico, que está num casamento, que para você o casamento é uma questão jurídica, mas a tua mulher não é obediente, não é submissa, cara, na boa, esse casamento não tem nenhuma razão de ser. Absolutamente não tem nenhuma razão de ser mais. Mas é por isso que eu até brincava. Fala. Você brinca do quê? Fala. Não, eu até brincava com uma das minhas esposas o seguinte, né? Minha filha, se eu quisesse uma relação de igualdade, a gente teria uma sociedade, a gente não estaria casado. Entendeu? A gente abriria uma empresa. Porque numa empresa, assim, numa sociedade, você tem uma relação de igualdade entre os sócios, seja um homem, seja uma mulher. Agora, um casamento, não. Um casamento dentro da perspectiva, principalmente dentro da perspectiva na qual eu acredito, cara. Porque a perspectiva transcendente, ela tem uma organização do masculino e do feminino, né? Dentro do hinduísmo, eles chamam isso de Shakti, né? A energia feminina, e a energia masculina pode ser Brahman, ou pode ser Shiva, dependendo do contexto. É uma dinâmica muito bem estabelecida, cara. Entendeu? Então, durante muito tempo, e durante o século XX, praticamente, isso ainda vigorou muito. Agora, hoje o casamento, realmente, ele se tornou só um contrato jurídico que não tem benefício nenhum. E eu falo isso aqui inclusive, sem nenhum medo. Eu sou cristão. É um xadrez no qual você não tem nem como antecipar a jogada, cara. O problema é esse. Porque quando você está num jogo de xadrez... E as regras mudam. Contra você. As regras estão sempre mudando contra você. As regras estão mudando. Então, assim, do ponto de vista jurídico, eu, como cristão, não tenho nenhum problema em afirmar que o casamento, ele já não é mais nem um pouco vantajoso e já não faz mais sentido nenhum. Do ponto de vista sociológico, a discussão é um pouco diferente, né? Porque o que eu percebo também, isso é uma questão muito interessante, né? Dentro da machosfera mesmo, porque a machosfera é onde eu considero que estão os homens que hoje estão despertando, né? Para essa situação, que é onde o pessoal Blue Pill ainda não está, que o pessoal feminista ainda não está. Então, eu mesmo dentro da machosfera, o que eu percebo é que os caras também ainda não estão muito certos do que eles querem. Porque, por exemplo, tem caras que dizem que tomaram a pílula vermelha, que realmente têm consciência do sistema sociojurídico misândrico, mas ainda defendem, por exemplo, sexo sem compromisso com a mulher, sexo, sabe, um relacionamento puramente para sexo. Ora, meu amigo, você pode se dar muito mal com esse tipo de comportamento hoje. Porque lá nos Estados Unidos, o movimento Me Too, por exemplo, que já está chegando aqui com muita força, vem para ferrar exatamente os caras que ainda não entenderam que nem esse tipo de comportamento mais é coerente você ter hoje em dia. Você pode levar uma falsa acusação de estupro, né? Recentemente a gente teve um caso polêmico, né, que eu prefiro nem comentar, porque como a sentença tinha 56 páginas e a audiência tinha 3 horas, eu falei, bicho, eu não vou ler essa sentença, não vou ouvir essa audiência, porque aí eu me sentiria mais legitimado. Mas ao que tudo indica, a gente está diante de um caso de uma moça que se arrependeu, provavelmente se arrependeu do que fez, e aí quis imputar o cara, uma conduta que não é legal, né? O comportamento do cara pode até ter sido um comportamento, sabe, escroto, me perdoa a expressão aqui. Mas não dá para você imputar um crime a alguém porque você não gostou do que aconteceu, né? Então, mesmo assim, o que eu percebo é que tem muito cara que se diz desperto, se diz red pill, se diz... Pô, mas o cara ainda não entendeu isso, cara. Sexo casual também é uma coisa que, sinceramente, não é mais vantajosa, está se tornando extremamente perigosa. É uma trincheira que eles estão avançando, né? Mas então, eu acredito que muitas pessoas encaram o casamento como coping. Eu acho que o casamento é coping hoje em dia, porque muitas pessoas acham que só vão ser felizes, no caso, quando estiverem casadas. Que o casamento é um objetivo, né? Ah, não, vou trabalhar, aí vou ficar sozinho, preciso gastar meu dinheiro com alguém, preciso ter filho, preciso ter família. Por isso que eu estou te falando. Do ponto de vista biológico, o que eu questiono e questionarei para os homens sempre é o seguinte: sim, cara, mas você tem consciência do que você quer para a sua vida? Você tem consciência de qual que é o teu papel na tua existência? Você tem alguma ideia do que você está fazendo aqui? Ou você vai fazer da sua vida uma luta contra um sistema? Porque isso, para mim, é uma bobagem. E é isso que às vezes o pessoal não entende. Porque lá no canal, Vinícius, eu sou criticado pelos conservadores, porque eu não sou monogâmico. Mas também não sou político, mas enfim, não sou monogâmico. Sou criticado pelos cristãos por esse mesmo motivo e porque eu também sou um cristão pós-institucional. Eu não faço mais parte do sistema. Então, eu sou criticado pelos cristãos. Aí os ateus geralmente me criticam porque eles me acham muito espiritualista, me acham muito metafísico.
ainda muito transcendental. Aí os progressistas me criticam porque eles ainda me acham muito conservador. Você está entendendo? Semana passada eu tive uma discussão com um amigo meu, ele jurava que eu sou o cara mais conservador que ele conhece. Então os progressistas me criticam. Aí as feministas dispensam comentários, né? Eu sou machista desde sempre. Mas então, por que é que eu acabo sendo criticado por geral? Não é porque eu sou isentão, muito pelo contrário, eu tenho minhas perspectivas de vida muito bem definidas. A questão é, ao mesmo tempo que eu sou um cristão, eu fui muito influenciado por uma corrente de pensamento. Poderia citar aqui o Jung, o próprio Nietzsche, quem mais? Eu acho que o Stirner, sem dúvida nenhuma, né, o único em sua propriedade. Enfim, por uma Kierkegaard, sem dúvida, por uma linha de pensadores que... Sim. Hã? Adoro o Kierkegaard. O Kierkegaard, pô, é ótimo, cara, influenciou demais, influencia a minha vida. Mas é uma linha de pensadores que entende o seguinte, né, a frase clássica do Stirner, né, no único sua propriedade: a minha causa é a causa de mim mesmo. Isso não é um pensamento puramente egoísta, é o seguinte, cara, eu não vou ficar fazendo da minha vida uma luta contra movimentos. Eu tenho que escolher o meu próprio caminho e sei quais são os valores pelos quais eu vou lutar para atingi-los, mas dentro da minha trilha, que é individual, né, aquele processo de individuação do qual o Jung falava, né, eu vou seguir dentro disso. Então, eu acho importante que os caras tenham em mente que mais importante do que eu simplesmente ficar combatendo o feminismo, ficar criticando o sistema sócio-jurídico misândrico, é eu decidir o que é importante para a minha felicidade. Porque o problema é que não adianta nada eu dizer que não vou me casar, que eu não quero mais saber de casamento, se eu vou ser um cara infeliz em razão disso, velho. Você tá entendendo? Se eu sou um cara que estou preparado para sair desse sistema sócio-jurídico misândrico, mas eu sou um cara que depende sexualmente de mulheres. Porque isso é ser escravoceta, né? Então, amigos, a raiz de tudo é o desapego. A raiz de tudo é plenitude. Pronto. Você bastar. Porque quando você se basta, aí você não vai ser manipulado, aí você não vai estar em joguinho, aí quando a mulher bota uma demanda impossível, não, tô fora, tchau, né? É independência, você só consegue ter de verdade, você só consegue manobrar, ter a barganha numa relação quando você se basta. Porque quando você é dependente do outro lado, você já tá entregue, né? Então, tudo tem que começar com isso. Preciso me bastar comigo mesmo, né? Primeiro eu me preencho para depois querer somar na vida de outra pessoa. Esse é o básico. Mas não, as pessoas têm um vazio, uma carência dentro de si e querem preencher isso com outra pessoa, achando que a outra pessoa é a chave que falta na vida delas. Então vai procurando, uma atrás da outra, até se ferrar. E aí é nessa, amigo, que o pessoal tem aquele vazio, aquele instinto natural mesmo que você falou. Eu quero casar e ter filhos. Mas o que adianta você suprir um instinto natural quando a sua lógica, o seu racional tá vendo que se você se casar e se você vai ter que pagar pensão, você vai ter uma alienação parental, seus filhos vão ser criados por outro macho, vai ter alienação parental, vai ter uma série de problemas na tua vida. Será que suprir a sua natureza cabe dentro dessa racionalidade que a gente está vivendo? E outra coisa, dentro disso ainda tem uma galera que está completa. Desculpa, amigos, vocês estão completamente fora da realidade. Vocês estão com aquela missão de salvar o Ocidente. Amigos, salvem vocês mesmos. Não, eu vou encontrar uma mulher honrada e vou pagar para ver, né? Amigo, o problema não é esse, né? Ele pode pagar pra ver, ele vai se ver. Tô cheio de ver. Tem um amigo meu aí que tinha esse discurso aí ultramoralista, falava que nem usava camisinha, se ferrou esses dias aí. Tomou uma pensão na fuça, né? Agora, só que o problema não é esse. O problema é que eles não satisfeitos em ferrar eles mesmos, eles querem ferrar vocês. Não aceitam que você não se case. Pra eles, todo mundo tem que casar. Mas não tem emprego. Dane-se, tem que casar, senão você é gay, entendeu? Já assim, é uma mentalidade completamente escrota. E eu entendo que isso aí faz parte da Matrix, Duarte. Porque a Matrix precisa colocar gente nesse mundo, né? A igreja precisa colocar mais fiéis no mundo. Por isso eles precisam que a igreja tenha mais filhos, mais prole, mais gado, mais dízimo, entendeu? Mais imposto pro Estado, entende? Sim. Eu estou plenamente de acordo. Se você for parar para pensar, é exatamente nessa linha que eu acho que a gente tem que encaminhar. O autodesenvolvimento, ele é fundamental. Você tocou num ponto-chave, a questão do desapego. É por isso que eu gosto muito, cara. O pessoal, hoje em dia, ele já tem se tornado um autor muito criticado na machosfera, que é o Nessarran Alita. Mas eu acho que o Nessarran, ele é extremamente necessário. Eu gosto mais do que do Rollo Tomassi, por exemplo. Entendeu? Eu já li lá o Rational Male. Inclusive, eu acho que eu li em inglês, né? Mas eu acho que todos são bons, todos são bons. Tem que ler todos. Tem que ler todos, gente. Exatamente, eu acho fundamental que os caras têm que ler. Ler você tem que ler todos, né? Então, eu acho que é fundamental trabalhar essa ideia de que eu realmente estou nesse nível de me bastar, porque a autossatisfação, a autorrealização é algo fundamental. E eu não acho impossível um cara celibatário, um cara que vai seguir o seu próprio caminho, ser feliz. Não acho.
Agora, um cara que vai ficar no meio do caminho, meu amigo, é impossível. Um cara que reconhece que esse sistema é condenado, que esse sistema está cada vez mais complicado, está cada vez mais misândrico, que realmente a situação para o homem está cada vez mais complexa. Mas, ao mesmo tempo, é um cara que depende, até certo ponto, nem que seja sexo, cara, com uma mulher, para, enfim, se satisfazer, ele está muito perdido ainda. Ele não está realmente consciente do que ele quer para a vida dele. Então, sem dúvida nenhuma, é algo extremamente perigoso. Eu não acho algo recomendável, você está entendendo? É algo que pode ser muito problemático. Então, essa é uma tecla que eu tenho batido sempre, cara. Realmente, lá, por exemplo, MGTOW, né, que é uma das que eu diria, das correntes filosóficas neomasculinistas ou da machosfera, que supostamente mais bem definidas do ponto de vista teórico, né? É seguir o seu próprio caminho, mas sem estar servindo e retroalimentando esse sistema. Porque tem muito cara que se declara, que se autodenomina MGTOW, mas está lá, não, sexo, mulher para mim é só para sexo casual. Brother, você está retroalimentando o sistema do mesmo jeito. Você pode pegar uma DST, você pode engravidar uma mulher e aí vai ter que pagar a pensão para essa mulher do mesmo jeito. Você está alimentando a hipergamia feminina, tendo esse tipo de comportamento. Você está entendendo? Então, cara, eu acho que é uma questão de coerência. Dentro de uma esfera sociológica, porque na esfera jurídica já não vale mais a pena mesmo. Agora, dentro de uma esfera sociológica, loucura. Se o cara quiser transcender, ele também vai precisar de quê? No mínimo, tá? Autodesenvolvimento. No mínimo. Tá? Desapego. Cara, desapego é uma coisa que, na minha opinião, só vai ser levado a cabo se o cara tiver ali, sim, alguma espiritualidade. E aqui, claro, eu tô falando como cristão, mas, cara, não precisa, se você acha, não, que o cristianismo é uma religião muito transcendental, é muito metafísica, eu quero algo mais concreto, vai para o budismo. Porque o desapego é a fonte inicial do budismo. A gente sofre exatamente porque a gente é apegado. Porque a gente, ao mesmo tempo que reconhece que a gente está num sistema jurídico socio-misândrico, a gente, ao mesmo tempo que naquela expectativa, poxa, mas eu não vou ter ninguém para ficar ao meu lado, eu não vou ter nenhuma mulher que vai passar os restos dos meus dias comigo, nenhuma mulher que vai ser mãe dos meus filhos. Primeiro, se você realmente tem uma visão de que nenhuma mulher mais presta, meu filho, então você tem que ser coerente. Você vai querer isso para quê? Se você realmente acha que já não existe nenhuma mulher que vale a pena, eu acho que os caras realmente têm que... Então eu tenho que começar a buscar uma vida mais monástica, uma vida mais de reflexão, né? uma vida de mais celibato, ou no mínimo, uma continência sexual, que definitivamente não é o padrão pós-moderno, né? Que no padrão pós-moderno é todo mundo de todo mundo, é sexo casual, é Tinder, é Happn, enfim, é um sistema que... Nossa, esse aí eu confesso, cara, na minha época de putaria eu fiquei no Tinder e no Happn, nunca cheguei aí para esse Badu, não. Tem muito chaveco no Badu, tem muito chaveco no Badu. Não, pois esse aí eu nunca... Pois é, eu nunca cheguei a ter... pegar essa surpresinha, né? Mas enfim, cara, é uma coisa... Fala, é uma coisa. Fala, safado. Fala, tudo bem. Não, o que eu ia falar é o que Pode falar. Então, o Cássio doou R$5 e falou assim: aí, Knut, manda um abraço pro Benés, o maior chifre de Cascacite. Um abraço pro Benés. O Vitor Emanuel doou R$2 e falou: sexo em relação séria só aumentará o poder delas. Porque isso aqui é algo que elas fazem, o Vitor Emanuel, que é o seguinte: elas barganham com o sexo, né? Então, elas acabam barganhando e acabam que sugam mais, fica o sexo mais caro quando o sexo é dentro do relacionamento. Então, o beta vai ter que pagar mais por um sexo, né? Então, mas beleza. Eu gostaria de falar sobre você. Já que o casamento nos moldes atuais, né? Não é que... Não tô criticando o casamento tradicional, tá? Esse casamento é o casamento que meus pais tiveram, que meus avós tiveram. É o casamento que como o Olavo de Carvalho fala, é o que melhor beneficia a questão do direito à propriedade, da herança. É a melhor forma de você criar uma sociedade através da monogamia. Pelo menos as nossas sociedades atuais, né? As nossas civilizações tiveram uma grande influência da monogamia. O grande problema é que as bases que fomentaram esse tipo de relacionamento não se encontram mais tão sólidas, como o próprio Bauman diz lá no livro dele, lá no Amor Líquido, né? Sociedade líquida, né? Isso. Mas acontece. Hoje, você vê que... Eu tava vendo, né? Na minha época de garoto, a maioria dos rapazes namorava. Hoje, no meu sobrinho, eu tava vendo que a minoria dos rapazes namoram. O próprio conceito de relacionamento tá ficando pueril, né? As pessoas estão cada vez mais promíscuas, né? E não é só por causa de questão de
escalabilidade, Tinder, de Happn, de Badu. É a própria cultura mais permissiva, é a religião que perdeu força, é a mídia, né? Existem as religiões seculares, que seriam outro tema para outra conversa, né? Mas assim, uma vez que o cara que é beta, que é retardado mental, ele vai, não, eu vou salvar o Ocidente, eu vou querer restaurar esse relacionamento, né, de antigamente, que os pais tiveram com as mulheres de hoje. Só que, amigo, você vai conhecer uma mulher igual a sua mãe? No meu caso, é impossível. Uma mulher igual a minha mãe é impossível, né? Então, você vê que isso é uma missão muito anacrônica, uma missão impossível. É igual tem que chamar o Tom Cruise para fazer essa missão, né? E é uma missão custosa, que tem muita gente que não só quer fazer, mas com quem poupa os outros, né? Porque acha que é isso que vai salvar o Ocidente. Quando, na minha opinião, o Ocidente já está entregue, né? Tem mais gente que quebrar mesmo para ver o que vai nascer depois disso, né? Mas assim, partindo assim, uma vez que esse modelo está completamente anacrônico, que você não adianta você tratar a mulher de 2020 igual a mulher de 1920, isso é imbecilidade, não adianta você ter um relacionamento em 2020 de 1920, né? Então, qual é a proposta de relacionamento que você acredita que seja a mais coerente com os dias de hoje? Você, Duarte, para finalizar. Tá, então vamos lá, né, Vinícius? Eu já falei, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista sociológico, para mim, os relacionamentos estão numa crise por conta exatamente desse paradigma pós-moderno, que fez tudo isso que você falou, né? Fez com que amor, fez com que compromisso, fez com que a dignidade sexual das pessoas se dissolvesse, né? Se liquificasse. Você me perdoe, você me permite aqui esse neologismo, né? Para usar a linguagem do Bauman, né? Tudo se tornou muito líquido. Tudo se tornou, assim, escorre pelas mãos, né? Hoje, você tem relacionamentos, eu concordo contigo. Claro que eu não sei qual a tua idade, eu estou com 37. Mas na minha adolescência ainda era comum você ter namorado, você ter, enfim, noivado e casamento, né? Eram basicamente os tipos de relação que predominavam. Hoje você realmente já não sabe de mais nada, né? Hoje as pessoas nem se assumem, cara, em rede social mais. Tem gente que tá lá, sei lá, 2 anos se pegando e nem se assume em rede social porque não sabe que tem uma pessoa e outra. Então a questão é, em primeiro lugar, também uma coisa que eu acho que é importante deixar aqui, né? Não em primeiro lugar, a gente já falou tanta coisa aqui, mas uma coisa importante para deixar claro aqui, e eu já falo na sequência sobre o que eu entendo sobre relacionamento, né? E eu vou deixar um exemplo, falar sobre isso de uma forma muito direta, com uma história bíblica que eu acho que é conhecida por muita gente, tá? Que é a história de Noé. Bom, na época de Noé, também foi anunciado que iria haver um colapso, certo? Foi dito, olha, vai haver um colapso nessa geração. Bolha misândrica. A coisa vai ser feia, vai ser feio o negócio. E Noé simplesmente estava anunciando, olha, vai colapsar, o negócio não vai ficar bom. E todo mundo estava como, ó, dane-se esse velho maluco, o que ele está falando? Só que, ao mesmo tempo que Noé estava anunciando o colapso, ele estava lá construindo o barquinho dele, meu. Você está entendendo? Isso é seguir a sua individualidade, é seguir o seu próprio caminho, é buscar desenvolver em si, é fazer da tua própria vida a tua causa principal. Então, o que eu tenho dito lá no canal? Lá no canal, Vinícius, você nunca vai me ver dizendo para os caras, faça isso, faça aquilo outro. Eu penso que é fundamental, acima de tudo, você desenvolver a tua consciência. Quanto mais conscientes forem os teus atos, quanto mais preenchidos por uma consciência que transcenda a mera esfera biológica e a esfera psicológica, ou seja, quanto mais imbuídos de uma totalidade do que nós, seres humanos, somos, as nossas decisões, os nossos processos na vida tiverem, melhores serão as decisões que nós vamos tomar. Então, se você é um cara, por exemplo, que não acredita na transcendência, se você é um cara que não acha possível que um homem e uma mulher se aproximem um do outro, sem que eles estejam primordialmente, eu não vou dizer que eles não tenham também, porque sempre vão ter, né? Porque a gente ainda não conseguiu se libertar da esfera biológica, da esfera psicológica completamente. Mas que eles consigam transcender e ter como objetivo primário a evolução um do outro, o engrandecimento um do outro enquanto seres espirituais, que não estão limitados a esse plano existencial, porque para isso é casamento. Se você não acha que é possível estabelecer um relacionamento nesses níveis, em que você se torne uma pessoa melhor e torne a pessoa melhor, meu amigo, então meu conselho é, não se relacione, porque a coisa tende a ficar cada vez pior. Do ponto de vista jurídico, repito, o casamento não tem mais vantagem nenhuma, é como você tem colocado, é uma instituição anacrônica, perdeu completamente a razão de ser. Do ponto de vista sociológico, cara, hoje em dia a gente vive o que o Bauman descreve lá no Amor Líquido. Você tá entendendo? Ninguém é de ninguém, é amor livre, é o poliamor, é o contatinho, é o ficar,
Você tá entendendo? São relacionamentos que não trazem nenhuma satisfação plena. Você vai se envolver, mas você não vai ter nenhuma realização plena. Você vai estar vivendo numa esfera biológica e numa esfera psicológica. Então, eu entendo que o ideal de relacionamento, e que sempre foi desde os primórdios, sabe? Desde quando o ser humano começou a ter alguma consciência espiritual, é um relacionamento no qual, eu sempre digo para as pessoas, por exemplo, você conhece o espírito da pessoa antes de conhecer o corpo, cara. O problema é que a gente inverteu essa lógica. Então, o relacionamento já dá errado, já começa por aí. Então, a não sei que você esteja disposto a isso, eu não consigo vislumbrar nenhuma possibilidade de um relacionamento que seja realmente de uma felicidade duradoura, porque do ponto de vista jurídico, cara, não é um casamento mais vantajoso. Assiste lá a sketch depois lá no canal, quem quiser assistir, né? Já vi. Contrato de casamento, é um sketch de humor. E do ponto de vista sociológico, mesma coisa, cara. Você tá entendendo? Não tem mais aquela completude que o pai de família tinha. Ele era um cara respeitado na sociedade. A mãe de família era uma mulher respeitada, porque ela criava os filhos, ela administrava o lar. O pai trazia o sustento para casa. Ele era um cara que tinha um prestígio social. Essas coisas já não existem mais. Então, dentro dessas duas esferas, eu, sinceramente, não consigo vislumbrar a razão de ser para um envolvimento. Você está entendendo? Agora, por que é que eu, por exemplo, não me identifico como MGTOW? Porque eu ainda creio, sim, nessa esfera transcendental do relacionamento, como aconteceu principalmente no meu primeiro casamento, cara. Foi uma ligação, assim, muito significativa do ponto de vista espiritual, que só não deu certo porque a minha esposa, enfim, ela não comprou a ideia do amor expansivo, né? Mas ela já se relacionou desde o início sabendo disso. Mas então, para mim, é amor expansivo? Explica pra gente o que é o tal do amor expansivo, que ninguém tá entendendo, cara. Vocês. Tá falando de amor expansivo. Se a gente fosse falar sobre isso aí seria uma outra live, ô Vinícius. Mas, enfim, resumidamente, né? Resumidamente. Tá, de forma resumida, então. Resumindo. O amor expansivo é exatamente um processo dialético dentro daquela ideia da fenomenologia do espírito do Hegel, né, daquele processo de tese e antítese entre a poligamia e a monogamia. Porque a poligamia é um vínculo predominantemente biopsicológico. Né? O homem, principalmente a poliginia, né? Porque é a perspectiva que eu utilizo. A poliginia é o homem com mais de uma esposa, porque você tem a poliandria, que é a mulher com mais de um marido. Né? É raro, mas existem alguns locais do mundo que ela ainda existe. É mais raro, mas existe. Então, a poligamia é um vínculo predominantemente biológico. O cara pode ter mais de uma mulher, mas exemplo de alguns patriarcas bíblicos, por exemplo, como Jacó, ele sempre vai ter uma preferida, ele vai ter uma com a qual ele se identifica mais. E a monogamia, cara, é o oposto, é uma relação puramente espiritual. A monogamia dentro do padrão correto do que ela seria, né? É uma relação que ela nega aspectos da biologia e da psicologia humana. Então, ela é o ápice da espiritualidade. Então, o amor expansivo é exatamente uma junção, um processo dialético, por isso, dessas duas esferas. Então, é a ideia de que eu vou amar uma mulher de uma forma única, de uma forma extremamente profunda, espiritual, portanto, que transcenda a esfera biológica e a esfera meramente psicológica, mas ela não será exclusiva. Isso não me impede, enquanto homem, amar uma outra mulher de forma única, de modo que, diferentemente do que ocorre na poligamia, não exista comparação entre elas. E eu posso te afirmar categoricamente que isso é possível. O grande problema é que, na nossa cultura, a gente aprendeu que só é possível amar uma única pessoa. Primeiro que a gente faz confusão em relação ao que é o amor, né? A gente cria tipos de amor. Mas eu posso te garantir que, na prática, eu já vivenciei isso. Amar duas mulheres de uma forma única, sendo que não havia absolutamente nenhuma comparação do que eu sentia por um e sentia por outro. Mas né? Deixa claro que isso não é relacionamento aberto. Chegou a haver algum convívio entre elas. Não é relacionamento aberto. Inclusive, eu vou fazer uma live lá no canal quinta-feira, exatamente sobre essas questões. Não é relacionamento aberto, porque nem eu e nem elas tínhamos outras pessoas. Tá entendendo? Não é relacionamento aberto, não é poliamor, e não é poligamia, porque a poligamia ela cria sim uma diferença. Mas alguém estava comendo tuas mulheres? Mas alguém mais estava comendo elas? Você estava comendo as duas. Então as duas eram exclusivas. Veja, não. Do ponto de vista, eu não cheguei a coabitar com as duas, tá? Nunca chegou a acontecer isso. A gente tinha sim um envolvimento transcendental do ponto de vista amoroso, mas aí o que acontece? A minha primeira esposa não aceitou, do ponto de vista afetivo, amoroso, mas a minha primeira esposa não aceitou. E aí, sim, teve um período curto de tempo que então a gente chutou o balde, e aí eu vivi um relacionamento aberto com as duas. Mas foi uma merda, foi a pior merda que eu fiz na minha vida. Mas aí a gente já não tinha mais nenhum esse negócio de cultura cookie hold não dá certo. Só deixa muito claro. Nunca abra a relação, né? Prefira terminar logo do que deixar sua mulher dar pra relacionamento aberto é uma porcaria. Tem um vídeo lá no canal, inclusive, foi um dos primeiros que eu fiz, acho que foi o terceiro ou quarto. Cara, relacionamento aberto, eu posso falar por experiência própria.
Eu já conhecia do ponto de vista teórico, do ponto de vista psicológico, conhecia pessoas que tiveram relacionamento aberto e já sabia que não dava certo. Mas, enfim, você naquela... Então, o amor expansivo é um amor que não existe. Existe fidelidade, né? Existe consentimento, mas não, você pode ter uma outra mulher consentidamente com a sua... Com a outra, a mulher já concordam que você vai se relacionar com outra, né? Só que essas mulheres não estão dando mais para outros caras. Podem dar para você isso. Não. E não apenas, não é só do ponto de vista da exclusividade sexual, cara. É principalmente do ponto de vista espiritual. Por exemplo, a melhor palavra que realmente pode definir a relação que pode existir entre um homem e uma mulher dentro... Na verdade, a expressão amor expansivo não é nem uma criação minha, foi a criação da minha primeira esposa. Eu nem usava essa expressão. Eu simplesmente falava que isso é uma forma de amar cristã. Então, ela é a ideia de que é esposa, cara, não tem outro termo para utilizar. As duas eram minhas esposas mesmo. Você tá entendendo? Então, assim, definitivamente não tem relacionamento aberto. Relacionamento aberto ao amor livre, né, como o pessoal chama também, ou poliamor, que é uma outra variação e tal. Então, não é isso. A exclusividade... Agora, a questão sexual é secundária. Porque o principal é um compromisso transcendental. Eu estou usando a expressão transcendental aqui para usar uma linguagem mais filosófica, né? Mas é a ideia de que, por ser fundamental a quem eu sou, ela faz parte da minha vida de uma forma única. Eu tenho um curta-metragem também lá no canal, no qual eu falo sobre isso. Eu já vi. Então, cada uma delas... Isso. Cada uma... Cara, aquilo ali aconteceu, tá? Só que aquilo ali ainda é meio romantizado, porque perto do que foi a minha vida, mano. Então, cada uma delas existe de uma forma única para mim, cara. Mudou a minha vida de uma forma única. Então, não tem como dissociar o meu próprio ser da experiência que eu tive com cada uma delas de forma individual. É exatamente isso que é o amor expansivo. É conseguir amar de uma forma incondicional, de uma forma unilateral e de uma forma perene. Porque ela passa a fazer parte daquilo que você... É por isso que não tinha como comparar o que eu sentia por um e por outro. E a minha primeira esposa, ela compreendeu isso de uma forma muito profunda, cara. Tão profunda que chegou um momento que ela falou para mim assim, Duarte, eu nem me importaria se você tivesse sexo com outras mulheres, eu nem ia ter sexo com outros homens. Mas o que realmente me deixa perplexa é a ideia de que você ame outra mulher. É isso que me deixa perplexa. Não é o sexo em si. É o fato que eu sei que você ama a fulana e me ama. E, sabe, você não compara esse sentimento. Você não me ama mais ou a ama mais. Então, isso é que é o amor expansivo, né? Segundo, e é engraçado que foi a nomenclatura que ela deu. E aí eu passei a utilizar, né? Porque, na verdade, ela dizia assim, você ama de uma forma que expande mesmo. O teu amor, ele expande, ele não diminui. O teu coração não fica dividido. Sabe quem que era assim também, ô Duarte? O Mr. Catra. Ele tinha um amor expansivo, expandia para mais de 12 mulheres, né? O Mr. Catra era polígamo, pô. Não, mas assim, o pessoal tá aqui ele falando dizia que foi isso. um papinho. Não, o Mr. Catra dizia que ele praticava a poligamia judaica. Ele dizia isso. Ele falava isso. Sim. Mas assim, ele era polígamo. Mas você não acha que isso é tudo papinho pra meter em mais mulher? Entendeu? Você não acha que isso é tudo papinho? Negócio de amor expansivo, poligamia. Isso é tudo papinho pra comer mais mulher? Pode ser um papinho para quem tem a mente, eu vou usar uma expressão meio vulgar aqui, no pau. Para quem só pensa com a cabeça de baixo. O problema, cara, esse aqui é o ponto. A gente hoje tem uma mentalidade tão sexualizada. As pessoas olham para mim e devem dizer assim, cara, o Duarte deve ser o cara mais promíscuo que existe. Brother, sincero, modéstia à parte. Se eu quisesse, eu teria sexo quando eu quisesse, da forma como eu quisesse. Se fosse pago, fosse por meio de aplicativo. E não é porque homens eu sou alfa dominante, porque eu sou o cara... Não é por isso. É porque hoje em dia está muito fácil mesmo, cara. O período que eu me divorciei, né, do meu primeiro divórcio, que eu realmente falei, vou pra bagaceira, cara, não é muito complicado. Você não precisa ser um cara assim, sabe, muito para conseguir isso hoje em dia. Só que a gente tem uma mentalidade hoje em dia tão sexualizada que as pessoas só conseguem imaginar uma coisa como essa que eu falo se for a parte, ele quer comer mais mulher. Brother, será que eu precisaria disso mesmo? Será que eu precisaria... Cara, é porque assim, eu não vou mostrar, né, foto nem nada, mas eu repito, você acha que eu precisaria ter aberto mão de uma mulher que tinha um salário maior do que o meu? Quem conheceu sabe que era uma mulher muito bonita, era uma mulher extremamente inteligente. Será que, se realmente eu quisesse viver isso de uma forma tradicional, né, eu precisaria ter aberto mão de uma mulher dessa? E outra, até por ser fiel aos meus princípios cristãos, eu tenho procurado viver de acordo com isso. Então, muito pelo contrário, às vezes as pessoas pensam, isso aí é um cara, né, promíscuo, é um cara, enfim, brother. Metelão, tocador, espirrador. Você tá entendendo? Muito louco. Não, pelo contrário. Realmente, não vou dizer que seja fácil, porque hoje em dia
o assédio, inclusive, das mulheres, ele tem chegado em níveis que antigamente a gente dizia, é o homem que vai cortejar, é o homem que chega, bicho, hoje em dia não existe mais. Então eu recebo, né, você, assim, em geral a gente recebe, acho que muitos caras recebem, investida de amiga, de colega de serviço, enfim, de mulheres que você vai conhecendo. Então, assim, eu entendo os caras pensarem que o objetivo dele é só poder, mas não é isso. Se a gente tiver uma mentalidade extremamente sexualizada, né, só conseguir, como né, minha avó dizia isso, né, que o homem, e é uma frase muito popular, é um pensamento muito popular, que o homem, quando começa a pensar só com a cabeça de baixo, faz merda, e faz merda mesmo. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Agora, o problema é que a gente tem um pensamento tão imanente, ele é tão materializado, que quando você fala... Tanto é que, cara, durante muito tempo, eu não tive relação sexual com nenhuma dessas pessoas. E continua, isso, sabe? Isso não me impedia de amá-las, como amo até hoje. Você está entendendo? Só que não Sim. tenho mais nenhum contato marital com nenhuma delas. A questão não é sexual. A questão é, se a gente realmente quiser pensar mais a fundo, e eu vou falar isso mais profundamente na live lá no canal, porque, né? Até porque a gente já está com 1h15 aqui, eu não sei qual que é o teu limite de tempo. Não, já acabou, mas a questão é... Já acabou. Então é isso, porque a questão aqui, se a gente for realmente fazer uma análise mais a fundo, a gente diz que ama, mas desama muito rápido, caramba. Mas que merda de amor é esse? Obviamente que com um amor merda desse, não é bom casar, não é bom ter... Realmente, porque é um amor que de uma hora para outra pode virar ódio. Realmente pode virar uma falsa acusação, pode virar uma Maria da Penha. Então, a ideia aqui é exatamente transcender no amor primeiro. Porque aí o sexo se torna algo secundário num relacionamento. Então, se você consegue, por exemplo, amar uma mulher com quem você já não está mais, mesmo que você já não tenha mais nenhum contato com ela, mas você querer o bem dela, então aí sim você está começando a entender isso que eu acho que é amor verdadeiro e que a minha esposa chamou de amor expansivo e eu passei a utilizar, você está entendendo? Então, o primeiro desafio é nessa esfera, porque aí o sexo é secundário. Agora, na poligamia, não, cara. Na poligamia é o seguinte, junta lá a quantidade de mulheres que você conseguir bancar, e aí o sexo já é algo que é essencial dentro desse relacionamento. Nunca foi meu objetivo. Entendeu? Até porque, como eu disse aqui, se eu quisesse simplesmente sexo, eu poderia ter de diversas maneiras, sem muita dificuldade. Entendeu? Então, o grande desafio para mim, isso é o desafio cristão, em última análise. É você, acima de tudo, aprender a amar não só a sua mulher, cara, seja quem for, dentro dessa perspectiva, e aí sim, isso é algo que eu trouxe para os meus relacionamentos. E, obviamente, até o momento não deu certo, né? Mas, enfim, eu estou muito satisfeito se eu tiver que passar o resto da minha vida nessa condição atual, entendeu? Isso eu acho que é buscar o próprio caminho. Agora, se eu fosse um cara que fala, mas eu não vou me casar, mas, então eu vou praticar sexo casual, ou eu vou buscar... Aí eu acho que eu estaria perdido, você entende? Então, eu entendo as pessoas vincularem isso, acharem... Muita gente deve achar que eu sou o cara mais putão do mundo, o cara mais promíscuo, um cara que só pensa... Eu entendo, mas é porque a mentalidade pós-moderna é uma mentalidade muito materialista. É uma mentalidade muito imanente, ela não consegue transcender. Então, é óbvio, se você tem, por exemplo, muita gente, o amor acaba. Não, o amor não acaba. Isso é o princípio básico do amor, segundo o qual eu acredito. E a partir daí, sim, você pode começar a entender qual foi a proposta que tinha em relação à minha primeira esposa e qual tinha em relação às outras que se seguiram, entendeu? Não, o pessoal então, fala, sempre, agora, Não, eu concordo com o amor acaba. Né? Todas elas sempre souberam. Como que algo pode acabar se algo nunca nem existiu? Então, o Vitor Emanuel fez uma doação, falou assim, só consigo ficar de pau duro se a mulher me admira e me vê como superior. Isso é difícil, amigo. Então, Duarte, muito obrigado, Deus te abençoe. Papo extremamente produtivo, você é extremamente inteligente. Deus te abençoe de verdade. Espero que você possa voltar em breve. Muito obrigado pelo convite. Suas palavras aqui foram, assim, fizeram muita reflexão. Espero do fundo do coração que você possa voltar e que a gente possa estabelecer um vínculo mais forte. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, Vinícius. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Espero ter contribuído. Então é isso aí, amigos. O indiano vai ter que ir. Então até a próxima. Vai lá pro carro do indiano lá. A vida é um xadrez. E não vão para o xadrez. Então é isso aí, amigos. Dá tchau pra eles e fala Rio. Fala Rio. Hã? Tchau. Fala tchau. Dá tchau pra eles. Tchau, gente. Tchau.